Bom dia para você ligado no Conectamente da CDL-FM, mais uma edição do nosso programa, um programa que conversa com você que é empresário, empreendedor, mas também para aqueles que querem saber histórias de empreendedorismo e quem sabe um dia se inspirar numa dessas histórias. E hoje a gente volta a um quadro que estava sumido, né, Fernandão? Bom dia, apresenta aí o tema do programa. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Estamos de volta com Histórias que Conectam. Hoje uma edição especial vai compartilhar a história do Rodrigo Buchardet, mais conhecido como Bucha, que há 30 anos criou um bar que se tornaria um dos pontos turísticos de Belo Horizonte. Tá aí, Buchardet está com a gente, quem não conhece o Bucha não conhece Belo Horizonte. Então tá aqui o Bucha para conversar conosco, falando sobre um bar de 30 anos que conta a história de coragem, empreendedorismo, visão de negócio. Prazer te receber aqui, Bucha. O prazer é meu, é uma honra estar aí com o Paulo, com o Fernando, com a galera aí da CDL. É muito importante esse tipo de programa, porque é um incentivo aí para as pessoas que estão empreendendo, né? Então, para mim, é uma honra mesmo estar aqui nesse momento aí com vocês. Fernando, você faz a primeira pergunta para dar o pontapé inicial da nossa prova. Bora lá, Bucha. Longevidade é um dos temas bem debatidos aqui no Conectamente. Conta aí como é que foi o início da Major e como que você fez para esse negócio ser tão duradouro. Realmente, transformar um bar em 30 anos de história realmente é um desafio muito grande, mas tudo começou com a viagem aí para os Estados Unidos, com a turma ali das Braunas, que a gente foi lá fazer uma pesquisa de mercado, né, entender ali o que estava acontecendo, e durante 30 dias a gente ficou lá rodando ali os Estados Unidos inteiro, as boas cidades, e aí a gente veio identificando que o americano ele é muito marqueteiro, né? O americano ele ensina ele a vender, né? Então a gente trouxe lá dos Estados Unidos o jogo do dadinho, né? Se apostar o dadinho, o chopp com a garçonete. Então se você tirasse mais do que ela, você não pagava o chopp. E também teve o tubo de ensaio, né, que a gente trouxe mais de Las Vegas, que é uma bebida que vem no tubo de ensaio, que a gente chama de Major Tirinho. Tudo por $1, então tinha a noite lá que era tudo por $1, depois o dólar ficou barato, né? Agora já dá para fazer de novo, né? Tudo por $1 aí também, né? Uma hora também nós vamos fazer lá o dia sem o imposto, né? DLI, tá chegando aí, 25 de maio agora. 25 de maio, estamos dentro aí, hein? Fazer um Major Lock, o dia sem imposto, hein? Vai ser um prazer. Daí, a gente descobriu ali que bar, cara, você tem que trazer a ideia de que o cliente esteja na sua casa. Não pode ser uma coisa assim muito organizada. O nosso arquiteto lá, ele foi muito feliz, o Alexandre, irmão do Guigo, ele falou assim, eu estou entendendo o que você quer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, esse balcão aí vai ser aberto. Se o cliente quiser, ele vai poder andar dentro da parte de dentro do balcão. E assim foi, né? Quando o cliente entendia que ele podia estar do lado de dentro, ele se sentia como dono da casa, né? Então, foi um dos diferenciais assim, que a gente ofertava. Em vez de garçom, a gente tinha garçonete. Também foi um diferencial muito grande na época, né? E a gente entendeu que também isso é um carinho assim, diferente ali, fica bem bacana. Que mais ali? As bandas, né, que foram surgindo, também eram muito amigas nossas. O Samuel, que jogava bola com a gente. Então ele foi lá, tocava de graça lá, né? Então deixou de skunk de graça no Major Lock. O pessoal do J Quest ficou com inveja e depois tocou mais umas 4 vezes de graça lá no Major Lock. Então a gente sempre arrastou os artistas e fazia essa comunhão aí das bandas com a casa, né? E um palco baixo. A gente tem um palco lá que tem 1 palmo de altura. Então, quando a pessoa está cantando, ela está cantando praticamente de pertinho, né? E essa escola assim, de cantar de perto para a banda é muito legal, porque quando elas vão num show, ela toca em cima daquele palco longe do cliente, então ele fica meio... Será que o cara está gostando, não está gostando? Né? E lá no bar o cara canta olhando no olho, né? Então é uma maneira assim, de comunicar bem interessante para a banda, é uma escola bem legal. Assim. Então a gente desenvolve ali também a conexão muito com as faculdades.
para poder trazer os promoters, a gente incentiva o promoter a ganhar dinheiro, ele faz eventos no Major Lock que ganha dinheiro, então ele, de manhã, segunda-feira, ele já está lá tentando vender ingresso para o final de semana, isso aí também é um grande movimento, e aí então a gente foi crescendo, passando por etapas, né, e estamos aí nesse ano, 31 anos de Major Lock. Né? E aí você estava numa rua que tinha uma referência ao teu bar. Você estava no Major Lopes e fazia um belo trocadilho com o Major Lock. E aí você vai para o centro da cidade. É uma visão diferente do seu negócio. Como é que foi perceber essa, primeiro, necessidade e depois reencontrar-se com a tua marca? Nós ficamos 17 meses fechados, né, na pandemia, né? A gente não podia trabalhar. Então foi um momento muito difícil. Né? E assim que a gente voltou, começamos já animado lá, movimentado. A gente teve a notícia que o bairro inteiro ali, o quarteirão inteiro foi vendido, né, para fazer prédio. Então a gente tomou aquele segundo embaque, assim, e agora nós vamos ter que ter muita força aqui, vamos procurar um lugar. E aí começamos a rodar a cidade, tinha muita coisa fechada, né, como tem até hoje, mas são lojas assim que não, tem que se gastar muito dinheiro, né? E lá já existia um bar que chamava Estúdio Bar, né? Uma casa bem bacana que existia lá e estava parada. Então a gente foi lá, fomos de noite lá, eu falei, não, voltei para casa, não, mas tá bem feio aqui, meu Deus, aqui não vai funcionar não. Aí no dia que eu voltei de manhã, eu fiquei mais animado, falei, não, aqui dá pra gente fazer um trabalho legal. Claro, deu uma melhorada. E aí, então a gente juntou as forças lá e fizemos o Major Lock lá, gastamos um dinheiro bom lá também. E na expectativa de se o público ia entender essa história, e realmente a gente conseguiu melhorar a casa. Hoje a casa é mais confortável, ela tem 4 banheiros, assim, tem banheiro para todo lado, ar-condicionado tudo novo, som todo novo, uma loja de roupa lá dentro, tem uma loja de tatuagem, tem 2 cozinhas. Então a gente conseguiu dar uma evoluída, entregar um conforto melhor, e é uma área central que está sendo descoberta, né? O centro da cidade, nós temos o Mercado Novo, o Minas Centro agora ele está na mão aí da parte privada, né? Então parece que tem 5 teatros lá dentro, e aí movimenta a cidade ali. Hoje na Raul Soares ali você tem uns bares que se chama Pirex, que é em cima numa galeria também super interessante. A região ali, ela começa a dar uma fervilhada que estava meio perdida ali, o centro está dando uma renovada que é legal. Então quem está na Pampulha vai para ali para o Major Lock mais fácil, então a gente acabou ficando numa parte mais central, então a gente gera ali, a gente chega a ter um público de 500 pessoas na noite, e ao mesmo tempo a gente consegue gerar muito conforto, né, assim, para o público, então está bem interessante. Quer dizer que a história de que topada leva para frente com vocês é real, né? É real, realmente. A história é acreditar e ir para dentro assim, do jogo, né? Porque quem encara, a chance de ganhar é grande. Você coloca a pedra para subir. Ô, Bucha, mas seguindo uma ideia aqui no Conectamente, a gente, antes de falar dessa questão das mudanças de ponto, eu queria falar desses diferenciais que você colocou dentro do Major, porque entra como um bar, com uma conexão muito forte com o rock, você com esse relacionamento que criou vínculo de amizade com essas pessoas, você citou o Samuel, o pessoal do J Quest, mas qual a ideia depois, quando você coloca uma parte ligada à tatuagem, a outros ambientes? Por que o motivo? Você queria buscar novos clientes, outro perfil de consumidor? Como que você pensou nesse negócio com essa diferenciação? A casa é uma casa maior, né, do que a do Major antigo, e então a gente gerou esse espaço que estava sobrando, e trazer uma loja de roupas, ela dá um movimento diferente. De repente você está ali no bar, você sobe a escada, a gente se encontra com uma loja de roupas, aí você tem a oportunidade de ver um trabalho bem bacana dos nossos parceiros que faz a Tickets. Então tem uma marca de roupa nova, que também é de empreendedor, assim, que faz ela bem caseira, mas com uma qualidade muito boa. Então acaba que a pessoa se surpreende, e aí ela tem uma sensação feliz, né, quando você se surpreende assim, de um movimento que você está indo para um bar, mas você se deparou com a roupa, se deparou com uma menina, né, que faz a tatuagem, ela faz muitas tatuagens lá todos os dias.
pessoas eu vou fazer agora, né? Que nunca tem aquela vontade de fazer, mas não tem oportunidade. Aí, quando você está no bar e foi surpreendido, ela tem a vontade de fazer, assim. Então, a gente está surpreendendo, assim, como que colocaram surpreender o cliente, né? Ela funciona bacana. Se você pensar Belo Horizonte, o cenário de sucesso de bares em Belo Horizonte seria improvável. Uma cidade que dorme cedo, uma cidade que tem características mais provincianas. Por que você acha que esse setor e esse segmento em Belo Horizonte conseguiram tanto progresso a ponto de ter gente que diz que a única coisa que verdadeiramente funciona em Belo Horizonte é boteco? Como é que você vê isso? Eu vejo o lado do mineiro de gostar de receber os amigos, receber pessoas que vêm de fora, né? Então, quando você tem um vizinho que chegou com um primo de fora e tal, você fala, vamos no bar ali e tal, aí todo mundo topa na hora, quer conhecer, quer bater papo, quer comer uma comidinha diferente. Então, a gente tem muito boteco legal aqui em Belo Horizonte. Já teve uma noite, quando a gente era mais novo ali, existiu o Drosófila. O Drosófila era um movimento muito europeu aqui em Belo Horizonte. Então, você tinha eventos aqui de nível de Europa, né? Então, a gente falava assim, essa cidade aqui, ela fervilha. E os artistas, até então, eram todos de Brasília, né? A gente tinha as bandas todas de Brasília. Foi quando, aí sim, pintou o Skank, Jota Quest, e o Podé também, Anastácia, né? E várias outras bandas bem bacanas aí. Aí veio a geração dos DJs, que está aí até hoje, né? E ela vem crescendo. E a gente fala muito disso aí, né? Como que a música ela é eclética, né? E tem suas fases, né? Então a gente acompanha e tenta entregar aí assim o que o público está desejando, né? Ô Buxa, uma coisa que você falou muito legal é que você busca colocar o Major como a segunda casa das pessoas, né? Eu acho que a gente sempre fala no varejo, a gente quer ter uma conexão, mas a gente vive a era digital, né? A gente vive essa evolução. Eu vejo que você às vezes faz trabalho aí de digital influencer também, o homem é famoso na cidade. Pô. Mas conta pra gente como que você conecta o Major com essa evolução do mundo. Sair um pouquinho das regras, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente trabalhava com garçom, então existia um processo já meio que natural de como é feito o trabalho. Quando a gente colocou a garçonete, elas são pessoas que estudam em faculdade, estão ali para desenvolver um trabalho, ajudar um pouquinho a pagar a faculdade e também, ao mesmo tempo, conseguir enxergar como funciona o mercado, né? E aí a gente entendeu que esses diferenciais fazem com que o cliente ele se sinta em casa. Então, a gente, muitas das vezes, você está conversando com o cliente ali, ele fala assim, pega um chopp, por gentileza. Eu falei, vai lá, se serve lá. Ele toma aquele susto, né? E aí ele vai e fala, não, se sente assim, um herói, né? No final você até fala, pega um para mim também, né, Buxa? É nessa linha aí, né? A gente sempre tenta trazer esse carinho aí para a pessoa, vamos dizer assim, ficar à vontade, né? Agora, quando você vê essa história, por exemplo, de sintonia com novos movimentos, você começa com uma casa que tinha uma característica de um tempo em que a música era outra, a linguagem das pessoas era outra, o hábito era outro. Como é que é sintonizar a tua cabeça e o teu negócio para essa mudança, essa velocidade de mudança? Por exemplo, eu estava falando sobre isso ontem mesmo. Na época do Beethoven, só tinha músico monstro, né? Os caras eram músicos sensacionais. E hoje, se você pensar, né, os músicos parece que são muito do TikTok, né? É um consumo rápido, um consumo de leitura rápida. Então, pode ser música muito comprida, não pode ter muita engenharia ali, não, né? A geração quer consumir um produto rápido. E esse sai bem quem faz a bela melodia, né? A melodia é um avanço ali que traz ao ouvido um carinho, né? E aí a gente tenta trazer, movimentar assim, sem diferenciar, né? O tipo de música, vamos supor, sertaneja, ela não toca muito no bar, mas o movimento, o músico ele se inventa, né? Então ele acaba tocando um estima de funk, mas é um funk
brasileiro ali, sem palavrão, né? São músicas que eles ensinam a fazer melodia, aquela acorda Pedrinho, né? Então é um tipo de som que está na geração mais nova aí, mas eu acredito que eles vão evoluindo, né? E essa relação além da música com a inovação? Você, por exemplo, você tem inovações tecnológicas que você botou lá. Como é que você percebe essa evolução, a relação com a tecnologia, a relação com o mundo digital, com os smartphones, com tudo isso? Como é que você vê isso? A ambientação é um diferencial muito grande lá. Então, assim, eu entendia muito de iluminação. Então, o bar lá que tem a luz que não pode ser branca, né? Uma luz âmbar, né? Que não é vermelha e que não é amarela. É uma âmbar, uma luz mais quente. Então, ela te deixa com esse ambiente mais confortável. Então, a luz é muito importante, a qualidade do som é muito importante, a qualidade do conforto, né, que as pessoas estão ali pagando para usar o espaço, né, então é importante você entregar um conjunto de situações, né. A gente tenta fazer, a gente usa muito a tecnologia no celular, a gente usa o Simpla, né, para fazer a venda antecipada dos ingressos, a gente tenta encontrar ali, o nosso sócio lá é o Marreco, faz o giro do Marreco, ele vai aos bares e aí conta um pouquinho do local, um pouquinho da casa, um pouquinho do produto, e aí já está fazendo um belo sucesso aí. A gente tenta fazer essa comunicação aí para poder movimentar bem a história da casa, né? Tem que ficar sempre em evidência, né? Não pode ser esquecido, né? O Buxa, a gente falou de evolução, agora o Paulo perguntou sobre inovação, mas conta agora sobre o básico lá. Como é que você diferencia os seus produtos? Fiquei sabendo que tem o Batman e Robin, que é uma bebida muito top que tem lá na casa. A parte de alimentação também, porque igual o Paulo falou muito bem, Belo Horizonte é reconhecida por ser a capital dos bares e restaurantes, né, Paulo? E todo mundo tem que se diferenciar dentro de um ambiente muito bom, né? Gastronomicamente, Belo Horizonte é sensacional. O que você faz lá no Major de diferenciado? Esse drink mesmo, que é o Batman Robin, que é vodka com energético, é um drink que foi... É a bebida que desce mais tranquila, né? Ela desce, qualquer pessoa bebe ela. Muito gostoso, assim. É gelo, é energético e vodka. Então, o custo-benefício ele é excelente, né? Dá pouca ressaca, dá uma agitada na turma. E esse a gente lançou aí logo quando o Red Bull começou a fazer sucesso. Só que o Red Bull era um produto muito caro, né? E não dava essa pegada assim de poder vender uma dose de vodka com uma lata de Red Bull e a pessoa, pô, tá caro, né? Então a gente pegou e fez não, peraí que nós vamos te dar entregar pronto para você aqui. Vodka energética e gelo, já pronto, você usa um pouquinho da lata, não usa a lata inteira, né? E aí, então, encaixou muito bem. E a gente trabalha muito com cerveja também, né? Cerveja é um produto que subiu muito de preço, né? Parece que o imposto ele aperta demais. A Heineken hoje, uma long neck da Heineken, ela chega a uns R$6 aí pro cliente, né? E lá na Bahia mesmo eu costumo dizer, não, mas está muito melhor beber vinho, né, do que cerveja. A cerveja lá chega por R$13 a de 600 ml. O cara vende na praia lá por 26, que evento danado, a cerveja esquenta rapidinho. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui, vão tomar vinho, você compra uma garrafa de vinho de R$50 aí, você tá igual o rei lá, né? Agora, a gente está chegando para o final, antes do Fernando fazer as nossas amarrações finais. Você está falando, por exemplo, daquilo que você fez que foi sucesso. Mas todo mundo sabe que tem o lado difícil, o lado da dificuldade, do, entre aspas, fracasso para aprender, do erro, né? Para aprender. Como é que é o cenário, o ambiente de negócios para um bar, um ambiente de negócios num país cheio de regra, imposto, dificuldade? Conta um pouquinho para a gente como é que é. É bem triste, né? Bem triste. A gente passou aí com 30 anos de bar. A gente tinha dificuldade até porque quando a gente lançou há 30 anos atrás, a legislação nem entendia que o meu bar podia existir. Então era uma coisa nova, a gente passou por dificuldades. Às vezes a gente ficamos parados há 30 dias sem poder trabalhar por causa de uma burocracia da prefeitura. E se a gente abrisse, tomaria multas. E então a gente falou, não, mas peraí, gente, eu quero só trabalhar. E aí faz essa diferença de novo, né? Porque nos Estados Unidos as pessoas fazem uma facilidade de abrir.
Naquela época, 30 anos atrás, abrir uma empresa era um sacrifício. Então, assim, você nunca tinha autorização para funcionar. O alvará do bar ele não existia na legislação, teve que ser reinventado, né? E aí impostos, né, que são enormes e também, às vezes, descobre que você está pagando errado para baixo ou para cima, né? Agora, se você tentar recuperar o que você pagou a mais, demora-se muito tempo. E o que foi mal explicado assim pelo governo acaba te gerando um susto, né? Então, assim, realmente isso aí faz um diferencial enorme. Essa burocracia no país, ela tem que ser melhorada, com certeza. Isso tem que ter muito carinho aí, né? A legislação do trabalho também, ela teve melhorou muito. Antes disso era um horror. Era tanto para o trabalhador como para quem contratava, né? Então, existe o juiz, coitado, ele chegava, infelizmente, a casa sempre vai perder, pela regra que tem aqui. Então, vocês fazem um acordo logo aí, porque não tem jeito. Então, não, mas nós pagamos tudo certinho, tudo. Não, está sempre errado. Então, agora com essa legislação melhorou realmente, facilita demais, mas tem que melhorar sempre, né, para poder pessoas empreender, gera dinheiro, todo mundo sai ganhando, né? Então, dificultar a vida das pessoas, no final sai todo mundo perdendo. Então, a gente tem que levantar essa bola aí para a gente poder empreender. Empreender é muito bacana, porque você vai trabalhar para você mesmo, então você tem uma garra, você tem uma força maior, uma vontade mais bacana. Então, eu incentivo a gente empreender. Esse é o caminho do trabalho e da felicidade. Fernandão, antes da gente agradecer o Buchardet, faz aí um resumo da prosa de hoje. Vamos lá, Paulo. Muito legal a história do Major, uma empresa tradicional que ao longo dos anos foi recontando a sua história, né? Eu acho que o primeiro ponto que o Buchardet colocou muito bem, acho que é o vínculo que ele cria com as pessoas, né? É uma história bonita, com uma relação de confiança e que faz com que o Bucha vire um personagem da cidade. Você falou muito bem isso, né? O Major está dentro do DNA de Belo Horizonte. Um outro ponto que é bem legal é o desenvolvimento ao longo do tempo. Ele falou do Skank, falou do Jota Quest, mas agora também bandas atuais, como a Da Parte, que é do filho do Samuel Rosa, o Lagoon, que é uma banda estourada aí nacionalmente, também tiveram o início das suas carreiras lá no Major. Então, ao longo do tempo, foi formando novos sucessos, né, para o nosso país. E, além disso, a gente vê que não é pelo lugar, né, é pela força da marca. Ele trocou o ponto e continua sendo um sucesso, Major Locke. Puxa, prazer te receber aqui, papo bom, viu? Volto sempre. Que honra, prazer é meu. E aos centenas de pessoas que se conheceram no Major Locke e casaram, um grande abraço. Teve muito disso lá. Quer dizer que você é responsável pelo crescimento populacional da cidade. Com certeza, no Major Locke, várias pessoas se conheceram lá e se casaram, um orgulho meu, que a galera fala comigo, eu fico muito feliz. Valeu, Buchardet, valeu, Fernando, você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pelo carinho e da audiência. Olha, se você quiser mandar crítica, sugestão, opinião, o nosso e-mail é conectamente@cdlbh.com.br. Daqui a pouquinho, o áudio desse programa vai estar na nossa plataforma Multiprosa, vai estar no YouTube e também no Spotify para você ouvir e ver quantas vezes quiser. Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Conectamente aqui na CDL. Grande abraço, até lá.